Desortografia. Você já ouviu falar? No vídeo de hoje eu vou explicar o que é esse diagnóstico de aprendizagem, mas antes eu já vou te dizer, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui a gente tem muita informação, muita dica sobre os processos de aprendizagem e seus possíveis diagnósticos. Então vamos lá, vamos falar da desortografia. A desortografia é um transtorno específico da aprendizagem, assim como é a dislexia, assim como é a descalculia, tá? São transtornos específicos da aprendizagem, um diagnóstico em aprendizagem, que dificulta o domínio e o aprendizado da ortografia, da escrita correta. Então, por exemplo, é uma pessoa que vai ter dificuldade para saber quando é S, quando é SS, quando é C cedilha, que pode fazer trocas e omissões de partes das palavras, que pode não saber utilizar os elementos gramaticais corretamente, que pode separar ou juntar indevidamente as palavras dentro da frase. Então, é uma escrita de qualidade ruim, né? Uma escrita errada. E aí, por mais que você ensine o jeito correto, por mais que você dê a oportunidade de aprendizagem de tudo isso, de memorização de tudo isso, mesmo assim o escolar continua tendo muitos erros aí durante a sua escrita. Então, é um problema de escrita, da qualidade da escrita correta. Porém, escrever errado, escrever mal, não é uma característica apenas de indivíduos que têm um diagnóstico de desortografia. Infelizmente, está cada vez mais comum muitos erros na hora de escrever por pessoas típicas, por escolares típicos, e a gente vai discutir um pouquinho agora por que isso está acontecendo, porque é cada vez mais comum a gente ver pessoas que não têm diagnóstico nenhum escrevendo muito errado, apesar de ter estudado, apesar de estar escrevendo, estar lendo e ainda assim apresentando muitos erros na hora de escrever. Primeiro, a ortografia não tem ganhado o foco necessário na hora do ensino. Então a gente vê que é muito comum ter um foco maior na ortografia quando isso se torna um conteúdo da apostila. Isso vai demorar um pouco para acontecer, porque essas regras ortográficas elas vão vir muitas vezes depois dos anos iniciais de alfabetização, quando a criança já lê e já escreve. E a gente precisa começar a pensar em ortografia lá atrás. Então, por exemplo, as habilidades de princípio alfabético são habilidades que facilitam o domínio da escrita correta. Se você não sabe o que é princípio alfabético, você vai lá, procura aí nos vídeos do nosso canal, que eu tenho um vídeo explicando o que é o princípio alfabético e quais são as habilidades que você precisa desenvolver com as crianças já na educação infantil para que elas possam ser boas no estabelecimento de relação letra e som, grafema e fonema, ok? E aí você já vai entender porque que o princípio alfabético é muito importante aqui para dar uma base para a ortografia. Então a gente vê que tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas no processo de ensino das nossas crianças para que na hora que elas se depararem com a dificuldade ortográfica da nossa escrita, porque é sim muito difícil escrever a nossa língua portuguesa, nós já vamos saber por que também. Quanto melhor eu for no princípio alfabético, melhor eu for em consciência fonológica, então tudo aquilo que é trabalhado na educação infantil e anos iniciais de alfabetização vai garantir que a minha criança construa um processo ortográfico muito melhor. O segundo ponto que também atrapalha o desenvolvimento da ortografia correta é a diminuição na leitura. Então, um dos mecanismos que o nosso cérebro utiliza para formar memórias de escrita correta é visual. Então, o que acontece? Quando a gente está lá na educação infantil e a gente aprende o C de casa, e a gente vê muitas vezes a palavrinha casa escrita, a gente memoriza que casa é escrita com S, não porque a gente entende a regra, não porque a gente sabe porque aquilo acontece, mas de tanto ver a palavrinha casa
Quando eu vou escrever a palavrinha casa, eu sei que a palavra casa, apesar do S ter som de Z, eu vou utilizar a letra S, tá? Então, um dos mecanismos cerebrais para desenvolver a ortografia correta é a memorização visual dos templates das palavras. Então, quanto mais eu leio, melhor eu vou criar memórias visuais aí das nossas palavras. Então, quanto menos leituras nossas crianças têm, menor fica esse vocabulário de input visual para acessar rapidamente aí como se escreve corretamente essas palavras. E um terceiro ponto que também pode atrapalhar o bom desenvolvimento da ortografia correta é que a gente também vem escrevendo cada vez menos e utilizando também cada vez menos as palavras por completo, as palavras inteiras. Então, lá na rede social, muitas vezes eu vou abreviar as palavras. Eu vou utilizar, por exemplo, TB para falar também, VC para falar você. E isso vai diminuindo a nossa capacidade de escrever corretamente, já que eu não fico me preocupando muito se as palavras estão corretas ou não. Antigamente nós escrevíamos cartas, nós escrevíamos muito mais textos. A demanda para escrita e leitura era muito maior. Com a chegada da rede social, com a chegada da tecnologia, apesar de se ter muitas opções de leitura aí no mundo tecnológico, nós acabamos por muitas vezes fazer leituras rápidas, leituras objetivas e escrever da maneira mais curta possível, ou então mandar um áudio que fica mais rápido e fica mais prático. Então o uso da escrita também acabou diminuindo e isso também interfere no desenvolvimento da ortografia. Mas vamos voltar ao diagnóstico de desortografia. Por que eu falei de toda essa dificuldade, toda essa demanda de erros ortográficos por várias pessoas, por vários escolares? Porque muitas crianças vão apresentar, muitos escolares, muitos indivíduos vão apresentar erros de escrita constante, em grande quantidade, porém, a grande maioria não tem diagnóstico de desortografia. E como que eu faço para separar o joio do trigo, para saber quem tem diagnóstico de desortografia e quem tem, na verdade, uma dificuldade, uma falta de estímulo, uma falta de oportunidade para aprender ortografia correta? O que nós sempre falamos aqui nos nossos vídeos, que é a avaliação especializada em aprendizagem, intervenção e reavaliação. Então eu vou avaliar o meu escolar para entender quais são as causas desses erros ortográficos, vou fazer uma intervenção, dando a ele a oportunidade explícita de aprender a escrita correta, de dominar as habilidades de princípio alfabético, de princípio ortográfico, de compreender as regras, sejam essas contextuais ou não. E aí sim, eu reavalio o meu escolar e se ele melhorou, se ele compreendeu, se ele atingiu os objetivos, é uma criança, um escolar, um indivíduo que não tem o diagnóstico de desortografia e que agora vai seguir em frente aí sem ter tantos erros ortográficos. Mas os casos de diagnóstico, a gente sempre diz que não tem uma evolução como esperada, uma evolução mais lenta, ele não consegue atingir os objetivos terapêuticos e a gente vai precisar de uma avaliação multidisciplinar para poder fechar aí o diagnóstico de desortografia. O diagnóstico de desortografia geralmente vem junto a outros diagnósticos, Então a gente pode encontrar muitas vezes um escolar que tem dislexia e que também tem a desortografia, um escolar que tem o TDAH e que também tem a desortografia. Então por isso a investigação precisa ser realmente minuciosa e especializada para que a gente não cometa o erro de dar um diagnóstico apenas para uma criança que tem mais de um diagnóstico, Ou errar o diagnóstico e aí acabar dificultando o processo de melhora e de auxílio escolar para as nossas crianças. E se você quiser entender mais sobre esse universo dos diagnósticos, acesse o link aqui embaixo que você vai conhecer os nossos cursos, os nossos materiais, os nossos produtos que facilitam o seu dia a dia aí no trabalho dos consultórios e também nos trabalhos educacionais, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo.